O grande plano mental compreende as formas de coisas viventes que encontramos o tempo todo em nosso cotidiano, bem como certas outras formas nem tão bem conhecidas, a não ser pelos ocultistas. A classificação dos 7 planos mentais inferiores é mais ou menos satisfatória e arbitrária, a menos que acompanhada de explicações detalhadas que são alheias aos objetivos deste pequeno livro, mas podemos muito bem mencioná-las. São elas: 1. O plano da mente mineral. 2. O plano da mente elemental, A. 3. O plano da mente vegetal. 4. O plano da mente elemental, B. 5. O plano da mente animal. 6. O plano da mente elemental, C. 7. O plano da mente hominal. O plano da mente mineral compreende os estados ou condições das unidades, entidades ou grupos e combinações das mesmas, que vitalizam as formas conhecidas por nós como minerais, substâncias químicas e etc. Essas entidades não devem ser confundidas com moléculas, átomos e corpúsculos, que são simplesmente os corpos ou as formas materiais dessas entidades, assim como o corpo de um homem é a sua forma material e não ele mesmo. Em certo sentido, essas entidades podem ser chamadas de espíritos e são seres viventes de um grau inferior de desenvolvimento, vida e mente, apenas um pouco mais que as unidades de energia vivente, que abrangem as mais elevadas subdivisões do mais elevado plano físico. Em geral, o pensamento corrente não atribui a posse de mente, alma ou vida ao reino mineral, mas todos os ocultistas admitem sua existência, e a ciência moderna evolui rapidamente e está muito perto de aceitar o ponto de vista do hermetismo no que diz respeito a esse assunto. As moléculas, os átomos e os corpúsculos têm seus amores e ódios, seus gostos e aversões, suas atrações e repulsões, afinidades e discordâncias, e etc. E muitas das mais ousadas entre as mentes científicas modernas já expuseram sua opinião de que o desejo e a vontade, as emoções e os dos átomos só diferem em grau no que diz respeito aos dos homens. Não temos aqui tempo ou espaço para tratar dessas questões. Todos os cientistas sabem que esse é um fato e outros buscam confirmação externa em obras científicas mais recentes. Estas são as 7 subdivisões usuais deste plano. O plano da mente elemental, A, compreende o estado, a condição e o grau de desenvolvimento mental e vital de uma classe de entidades desconhecidas ao homem comum, mas com as quais os ocultistas estão familiarizados. São invisíveis aos sentidos ordinários do homem, mas não obstante, existem e têm sua parte do drama do universo. Por um lado, seu grau de inteligência está entre o das entidades minerais e químicas e, por outro, entre o das entidades do reino vegetal. Também há 7 subdivisões nesse plano. O plano da mente vegetal, em suas 7 subdivisões, compreende os estados ou as condições das entidades pertencentes aos reinos do mundo vegetal, cujos fenômenos vitais e mentais são muito bem compreendidos pelas pessoas de inteligência mediana. Muitas obras científicas novas e interessantes foram publicadas na última década sobre a mente e a vida das plantas.
As plantas têm vida, mente e alma, assim como os animais, o homem e o super-homem. O plano da mente elemental B, nas suas 7 subdivisões, compreende os estados e as condições de uma forma mais elevada das entidades elementais ou invisíveis, tendo a sua parte na obra geral do universo, cuja mente e vida formam uma parte da escala entre o plano da mente vegetal e o plano da mente animal, como as entidades participando da natureza de ambos. O plano da mente animal, nas suas 7 subdivisões, compreende os estados e as condições das entidades, seres ou almas que animam as formas de vida animal que nos são familiares a todos. Não é preciso entrar em detalhes sobre este reino ou plano de vida, porque o mundo animal nos é tão familiar como o nosso próprio mundo. O plano da mente elemental C, nas suas 7 subdivisões, compreende as entidades ou seres invisíveis, como são todas as formas elementais que participam da natureza da vida animal e da vida humana em certo grau e certas combinações. As formas mais elevadas possuem inteligência semi-humana. O plano da mente humana, nas suas 7 subdivisões, compreende as manifestações da vida e da mentalidade que são comuns ao homem nos seus diferentes graus, gradações e divisões. A esse respeito, queremos salientar o fato de que o homem comum atual não ocupa mais que a 4ª subdivisão do plano da mente humana, e somente os mais inteligentes transpuseram os limites da 5ª subdivisão. A raça levou milhões de anos para alcançar essa posição e ainda levará muito tempo para que ela consiga chegar à 6ª e à 7ª subdivisões e, inclusive, que ultrapasse seus limites. Não devemos nos esquecer, porém, de que antes de nós existiram raças que passaram por esses graus e no fim chegaram a planos mais elevados. Nossa própria raça é a 5ª, com retardatários da 4ª, que pôs os pés no caminho. Contudo, há algumas almas avançadas da nossa própria raça que ultrapassaram as massas e passaram para a 6ª e 7ª subdivisões, e um pequeno número de outras que foi ainda mais além. O homem da 6ª subdivisão será o super-homem, o da 7ª, o sobre-humano. No nosso estudo dos 7 planos mentais inferiores, simplesmente fizemos alusão em sentido geral aos 3 planos elementais. Nesta obra, não queremos entrar em detalhes sobre este assunto, uma vez que nosso objetivo limita-se a tratar da filosofia e dos preceitos em geral, mas podemos dizer algo mais ao leitor com o fim de oferecer-lhe uma ideia um pouco mais clara das relações entre esses planos e aqueles com que ele está mais familiarizado. Os planos elementais guardam com os planos da mentalidade e da vida mineral, vegetal, animal e humana, a mesma relação existente entre as teclas pretas e brancas do piano. As teclas brancas são suficientes para produzir música, mas há certas escalas, melodias e harmonias em que as teclas pretas têm um papel a desempenhar e em sua presença é necessária. Os planos elementais também são necessários como elos de ligação das condições da alma, dos estados de entidades e etc., entre os vários outros planos em que certas formas de desenvolvimento são alcançadas. Este último fato oferece ao leitor que sabe ler nas entrelinhas uma nova luz sobre os processos da evolução e uma nova chave da porta secreta dos saltos de vida entre os diferentes reinos. Os grandes reinos dos elementais são plenamente
reconhecidos pelos ocultistas, e suas citações nos textos esotéricos são abundantes. Os leitores de Zanoni e outras obras semelhantes poderão reconhecer as entidades que habitam esses planos de vida. Passando do grande plano mental para o grande plano espiritual, que podemos dizer? Como poderemos explicar esses estados mais elevados do ser, da vida e da mente, as mentes ainda incapazes de compreender e entender as subdivisões mais elevadas do plano da mente hominal? A tarefa é impossível, só podemos falar nos termos mais gerais. Como seria possível descrever a luz a um homem que nasceu cego? O açúcar a alguém que nunca saboreou algo doce? E a harmonia a uma pessoa surda de nascença? Tudo o que podemos dizer é que os 7 planos inferiores do grande plano espiritual, com cada plano inferior tendo suas 7 subdivisões, compreende seres que possuem vida, mente e forma tão superiores às do homem atual quanto este se encontra em relação aos vermes, aos minerais ou mesmo a certas formas de energia ou matéria.